Graça e paz, Igreja Batista Querigma. Eu sou o pastor Guilherme e hoje, 12 de abril de 2020, que comemoramos o dia da Páscoa neste domingo, estarei trazendo uma palavra sobre a Páscoa, a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, que o Senhor venha usar essa mensagem para falar profundamente ao teu coração. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 26, do verso 17 ao 19, que diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhes: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. A Páscoa, ela começou no Egito. A Páscoa foi a 10ª praga dos primogênitos, ou seja, para que o povo de Israel se livrasse da praga dos primogênitos, quando o anjo da morte passaria por todas as casas, e aquelas casas que não teria a marca do sangue do cordeiro, que era o cerimonial da Páscoa, o primogênito daquela família, ou até mesmo os animais, os filhotes de animais daquela família, o primeiro iria morrer. E aí, para que isso não acontecesse, para que a praga não atingisse o povo nem os animais, então, segundo o texto de Êxodo, cada família, ou se a família fosse pequena, poderia chamar a família mais próxima, teria que sacrificar um cordeiro, assar esse cordeiro, e todos ali iriam consumir o cordeiro juntos, sendo que o sangue seria colocado nos umbrais da porta para que, ao passar o anjo da morte, ele não iria trazer malefício sobre aquela família. Então foi assim instituída a primeira Páscoa. Junto com esse cordeiro assado, eles também comiam pão sem fermento e ervas amargas. De forma com que eu resumi a primeira Páscoa, que era uma liturgia determinada por Deus, em que Moisés explica a todo o povo o que teria que fazer para que o anjo da morte não fosse sobre a sua casa, sobre a casa dos israelitas naquela época. E Deus vem instituir que a partir de então haveria uma festa todo ano, a festa da Páscoa, em lembrança do poder do que Deus fez no Egito pelaquele povo. E aí essa festa, ela é para os cristãos algo muito importante, tem um significado muito especial. Esse significado é a salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Paulo fala lá em Colossenses 1:27 que na realidade as riquezas da glória de Deus aos gentios, ao ministério dos gentios, elas são reveladas. Cristo em vós, esperança da glória. Então, o Cordeiro de Deus, Cristo em nós, a esperança de vivermos em glória. Não é num futuro, é viver em glória hoje. E aí Jesus, conforme foi lido o texto, ao celebrar a Páscoa, ele então institui a ceia. Em vez de fazer o cerimonial da Páscoa, que na realidade esse cerimonial, o cordeiro, aponta para Jesus Cristo na cruz, não teria mais agora significado fazer daquela forma, tendo em vista que o Cordeiro de Deus seria sacrificado, o Cordeiro de Deus estaria indo para a cruz. Então ele institui um outro memorial, o memorial da ceia do Senhor, do vinho e do pão, para que a igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, pudesse estar lembrando constantemente do que esse Cordeiro, do que o Messias, do que o Senhor nosso fez por nós na cruz. Então, o próprio Jesus institui a ceia através do pão e do vinho, um memorial à sua morte na cruz e à sua ressurreição, sendo que Jesus Cristo, ele morre numa sexta-feira e ele é ressurreto, ele ressuscita
num domingo, pela qual se comemora a Páscoa. E hoje é o domingo de comemoração da Páscoa. Sendo que essa ceia é algo maravilhoso que a igreja o próprio Jesus instituiu para que a igreja desse continuidade a isso. Paulo, depois, mais à frente, ele vem organizar, ele vem trazer princípios sobre essa ceia, a importância da ceia, o quanto é importante fazer a ceia de forma organizada. E eu quero trazer então neste domingo esses princípios que Paulo fala sobre a ceia. Eu quero que você preste muita atenção. Eu quero que você entenda esses princípios, o quanto eles são importantes para a igreja, o quanto ele é importante para você e para mim. E o primeiro princípio que Paulo fala é o princípio da comunhão e igualdade. Porque quando ele vem falar sobre os princípios da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, a igreja naquela época, ela se perdeu em fazer a ceia, porque as pessoas mais ricas tinham tratamentos diferenciados. E aí Paulo vem falando que isso é um erro. Ninguém tem que ter tratamento diferenciado. Que na realidade a ceia do Senhor, ela vem trazer para nós que nós somos o corpo de Cristo, independente do seu grau de instrução, independente do seu conhecimento, independente do seu status quo, independente da sua profissão, do seu salário, independente se você é rico ou se você é pobre. Todos nós temos uma só importância, somos corpo de Cristo, cada um com seu chamado, mas todos nós somos, aos olhos de Deus, iguais. E há uma necessidade desse corpo viver em comunhão, celebrando que esse Jesus, ele morreu, mas também ressuscitou. Somos corpo, cada um dentro do seu chamado, conforme eu disse, mas Cristo é o cabeça. É Ele que tem que ser exaltado, Ele que tem que ser glorificado. Então, um agrupamento de pessoas com um propósito, honrar e glorificar o nome desse Deus, sabendo que há uma necessidade de nós diminuirmos e que Ele cresça. O segundo princípio que Paulo nos ensina da ceia do Senhor é o princípio da gratidão. Olha só o que Jesus faz por mim e por você. O quanto Deus ama o seu povo. O quanto Jesus ama o seu corpo, ele como cabeça. Diz o texto, lá em 1 Coríntios, que na noite em que Jesus foi traído, ele resolve dividir o seu corpo e derramar o seu sangue para o seu povo. Olha que coisa interessante. E aqueles que, na realidade, abandonaram Jesus, os próprios discípulos abandonaram Jesus, não só foi Pedro. O único que somente na crucificação estava junto era João. Todos abandonaram Jesus. E Jesus, na realidade, morreu pelo seu povo. Ali os discípulos representam o seu povo. E nós, por sermos ainda pecadores, ou seja, nos arremete à questão da traição também, ele morre na realidade, na prática, contextualizando, pelos que o traíram. Porque nós não deveríamos pecar. O pecado é, em si, uma desobediência ao nosso Deus. E ele ainda assim morre pelo seu povo. Será que esse Deus, nós não devemos ter uma gratidão infinita por esse Deus, no amor para conosco, porque ele nos amou primeiro, ele não deve ser exaltado, ele não deve ser externado. Nós não devemos estar glorificando, alegres de ter um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta o seu povo. Então o amor de Jesus foi algo extremo e a ceia, um dos princípios é esse, nós sermos gratos, porque mesmo ele sendo traído, ele morre pelo seu povo, ele morre por mim e por você. O terceiro princípio, o princípio da felicidade e alegria. A ceia é um momento de festa, porque na realidade Jesus morreu, mas ressuscitou. E esse ressuscitar, por isso temos acesso a Deus, acesso à salvação. Isso é algo motivo de muita alegria, de muita felicidade. O povo pôde se voltar ao seu Deus. Hoje você pode orar diretamente a Deus, porque Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Isso é um motivo de alegria. Como foi no início instituído a Páscoa do Senhor, era uma festa a Deus.
a sua continuidade, a ceia do Senhor, também é uma grande festa. Porque o que é a salvação, irmãos? O céu é só uma das partes que o homem salvo tem de privilégio. Mas a salvação em si é estar com Deus. E esse foi o privilégio na cruz. Nós podermos estar com Deus. Porque se o céu não estiver Deus, o céu perde a graça. E se Deus for ao inferno, ele tem capacidade de transformar em céu. Então, na realidade, o céu do salvo é estar com Deus. Quarto princípio, o princípio que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, é o princípio que o ato é coletivo, mas a responsabilidade é pessoal. Cada um deve ter o seu autoexame, examinar-se profundamente, olhar o seu interior e chegar à conclusão que você não é digno, eu não sou digno de participar de um cerimonial tão importante, a um Deus tão amoroso, um Deus tão maravilhoso. E que na realidade, irmãos, esse princípio que é coletivo o ato, mas a responsabilidade é individual, é saber que não há homem digno, que não há homem que tenha condições de participar desse momento tão importante, assim que o próprio Deus venha dignificá-lo. E é por isso que você não deixa de tomar a ceia porque pecou, não. Se você pecou no momento da ceia, você vai pedir perdão pelos seus pecados, de uma forma sincera, se derramar diante desse Deus e pedir a Ele que venha te dignificar para participar desse momento tão importante. Então é muito pessoal, é você, não é o pastor, não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não são os amigos que têm que olhar e observar a sua vida. É você que se observa, é você que diz naquele momento que não tem condições de participar porque é pecador e pedir ao Senhor perdão pelos pecados. Ele dá o privilégio de poder participar da ceia naquele momento. O quinto princípio, o princípio da substituição. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu e ressuscitou. Mas um dos objetivos da sua morte não só foi em si, especificamente a salvação, também foi a substituição. Porque quem era para estar naquela cruz são aqueles que pecaram, ainda que salvos pela graça do Senhor, mas pecaram, porque o salário do pecado é a morte. Então havia uma necessidade de um sacrifício pessoal dos pecadores. E o próprio texto diz que o próprio Jesus fala que ele morreu, o próprio Jesus morreu em lugar. Ou seja, este é o meu corpo dado por vós. Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar. É como se fosse um julgamento em que a condenação já está certa, porque o crime foi cometido e o réu é confesso. Pecamos e não tem como nós escondermos essa situação. E ao sentarmos no tribunal, o juiz bate o martelo e fala que seja executada a condenação, morte por causa do seu pecado. E na hora dos guardas virem buscá-lo e ser cumprida a sentença, esse Jesus fala: ei, eu vou no seu lugar, eu vou morrer por você, porque eu te amo, ainda que você seja pecador. Então, na realidade, ele veio substituir ao homem pecador que deveria estar naquela cruz. Então, o quinto princípio é da substituição. Eu quero falar agora do sexto princípio que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, o princípio do tempo. Na realidade, a ceia do Senhor nos arremete à questão de Jesus Cristo na cruz, e isso é passado. O tempo é muito importante. O próprio texto, no verso 26, fala que comer o pão e beber do cálice, anunciamos a morte do Senhor Jesus. Ou seja, esse passado que um dia esse Jesus morreu por nós, ele nos trouxe hoje o presente de não só estarmos diante do Deus poderoso e irmos a Ele através da oração, mas também a grande expectativa da glória de Deus sobre as nossas vidas através da salvação em Cristo Jesus. Conforme eu falei, o tempo passado, o presente em relação ao tempo,
é eu estar constantemente me examinando. Ainda que eu seja pecador, eu preciso refletir todo dia, pedir perdão pelos meus pecados todo dia. E não só pedir a dignidade a Deus de participar em si do cerimonial da ceia, mas todo dia, todo momento, vivemos a ceia do Senhor, porque Ele morreu e logo as consequências da sua morte, elas se estendem em relação ao tempo. E hoje ela está ainda sobre a sua vida, ela continua sobre a sua vida. E para que isso então aconteça, também há uma necessidade de você e eu nos arrepender dos nossos pecados e estarmos no presente constantemente examinando a nós mesmos como está a sua vida, como está a minha vida com esse Cristo. E ainda em relação ao tempo, ao futuro, porque ainda no versículo 28, aliás, no versículo 26, o próprio texto ele termina que comer o pão e beber o cálice não só anuncia a morte do Senhor, mas anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, o futuro, Jesus Cristo está voltando e Ele vem buscar o seu povo. Nós devemos, como igreja, noiva do Senhor Jesus, nos preparar com um vestido branco, maravilhoso, sem ruga, sem mancha, sem mácula, buscando sempre esse Deus tremendo, esse Deus que morreu por nós e nos trouxe a salvação. Então, irmãos, eu quero agora resumir essa palavra. A ceia, ela é importantíssima. Estamos quase há um mês sem nos reunir, sem realizar o culto na igreja, em que todos ali celebramos ao Senhor através de música, de mensagem, de louvor. E estamos cultuando a Deus, na realidade, em nossos lares. Mas eu me lembro, em diversas ocasiões, que eu disse que é muito bom estarmos juntos. Eu cheguei a dizer algumas vezes que é um milagre de Deus, essa oportunidade, essa maravilhosa oportunidade, esse privilégio de juntos na igreja louvar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de estar na Igreja Batista Querigma com os irmãos. É bom estar em casa, é bom estar em família, é algo maravilhoso. Mas eu quero dizer que a minha igreja faz muita falta, que é muito bom estarmos juntos, contando piadas, jogando ping-pong, indo para o sítio, cultuando a Deus à noite, fazendo ali o culto dos jovens, culto de terça-feira, de oração, estarmos juntos, como é bom e maravilhoso. E eu quero que o grande desafio é, após essa reclusão, essa pandemia, nós valorizarmos ainda mais essa comunhão, de podermos estar juntos. Estar juntos é muito bom. E eu quero deixar então aqui essa palavra para todos nós, que é o retorno nosso, assim que as autoridades liberarem a estarmos de novo cultuando, possamos valorizar ainda mais essa comunhão, o estar juntos. Como faz falta para mim estar louvando a Deus junto com os irmãos. Deus vos abençoe, uma excelente Páscoa, que Deus venha trazer sobre cada um de vocês as bênçãos do Senhor, sobre a sua vida. Uma excelente Páscoa, um excelente domingo a todos.